sejam bem-vindos a mais um episódio do RA Pod. E hoje nós temos um episódio especial que vai te levar para uma verdadeira viagem no tempo, pela trajetória de duas mulheres incríveis que atuam na área de regulatórios do setor de alimentos. Então, mesmo que você não trabalhe com a área de regulatórios diretamente, essas histórias mostram como essa área impacta diretamente o que chega à nossa mesa e também ela se conecta com inovação, sustentabilidade e avanços tecnológicos, até com o que a gente come nos nossos dia a dia. Então, bem-vindas, vocês duas, nossas convidadas queridas, e obrigada, por estarem aqui conosco. Então, nós temos aqui a Daniela Tomei, que ela é sócia fundadora da Meta Regulatória, e a Eliane Miyazaki, que ela também é sócia fundadora da Foodstaff. E LS também. Agora o grupo LS. Muito obrigada por vocês. E aí, se vocês quiserem já se apresentar, falar um pouquinho da trajetória de vocês, e aí a gente já encaixa a trajetória de vocês no nosso bate-papo de hoje. Tá ótimo. Começa ele. Começo. Bom, como ela disse, meu nome é Eliane Miyazaki, sou engenheira de alimentos, formada na Unicamp. E eu comecei nessa área de regulatórios porque eu fiz um estágio na BIA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, e esse estágio era, vou falar uma palavra que alguns conhecem, outros não, era para fazer o compêndio de alimentos. O seu Léo Bic, que era o diretor técnico da Kibon na época, se aposentou e se tornou diretor técnico da BIA. Ele tinha já um compêndio separado por resoluções do ano, legislações do ano, só que ele estava muito defasado, coisa de acho que 20 anos. Então ele queria uma estagiária para ler todas as legislações e fazer a separação por assunto e ano. Foi assim que eu entrei na área de legislação. Eu sou a Daniela Tomei, minha história... O início é meio parecido. Eu sou farmacêutica bioquímica, com especialização em ciência dos alimentos, formada pela USP. E a minha trajetória em assuntos regulatórios também começou na ABIA. Foi o meu primeiro trabalho, já tinha o departamento regulatório, que a gente chamava de departamento técnico, estabelecido pela estagiária, que já não estava mais lá. E eu comecei a trabalhar também com o seu Léo, e aí já tinha o compêndio consolidado, e eu lembro, é uma história engraçada, mas é pessoal, né? Eu tinha acabado de me formar, era o ano de 94, e eu tinha conseguido um trabalho numa empresa de saneantes que ficava em Barueri. E aí uma colega aqui da faculdade que já estava trabalhando na BIA falou, olha, tem uma vaga aqui que era do Alexandre Novak, que hoje é diretor da BIA. Ele tinha saído e eu fui fazer entrevista com o seu Léo e fui chamada para os dois trabalhos. E eu tive que definir. Eu falei, acho que eu vou trabalhar na BIA, eu do alto dos meus 23 anos, falei, eu vou trabalhar na BIA, porque lá na Faria Lima é mais gostoso. Eu não preciso ir até Barueri. Foi assim. Coisas da vida, né? Foi esse o seu ponto de decisão. Esse foi o meu ponto de decisão. Era perto do shopping, era mais gostoso para ir almoçar. Foi assim que eu decidi. E cá estou até hoje. Engraçado você falar esse ponto do shopping, porque eu acho que quando eu entrei na BIA, eu também sou engenheira de alimentos, meu primeiro emprego na área de regulatórios foi na BIA. Sim. E aí eu acho que era no mesmo prédio. Perto do shopping Eldorado. E do Iguatemi. Exatamente, você podia escolher, a gente escolhia na hora do almoço. Apesar de tanto, tempo se passou, mas eu já entrei também no mesmo lugar, no mesmo bate-local. Pois é. E vocês, nesse primeiro emprego, vocês já se apaixonaram pela área? Vocês já gostaram? Ou foi, assim, uma coisa... Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Não, sabe por que eu gostei? Porque depois do compêndio, o departamento técnico não existia na BIA. Aí o diretor executivo na época me chamou e falou assim, olha, o senhor Léo, ele será o diretor técnico, mas eu gostaria que você o ajudasse a formar o departamento técnico aqui da BIA. E eu gosto muito de criar. E então esse projeto de criar um departamento técnico é que me motivou. Não foi exatamente a legislação. Entendi. Tá? E em seguida, a primeira legislação que eu tive que trabalhar, agora é antiga, mas foi a resolução do Conselho Nacional de Saúde de 1988 para fazer toda a tabela de aditivos. Mas eu adorei fazer. Eu adorei fazer. Aí eu comecei a gostar.
Entendi. E tinha decorado todas as legislações na minha cabeça, porque naquela época não existia computador. Você tinha que mandar para a gráfica usava peças para fazer as letras, tá? Mandava para a gente, nós tínhamos que revisar tudo, porque, gente, não existia computador, nada disso. A gente recortava o texto, tudo isso numa página, mandava para a gráfica, as letras eram, eu não sei como chama, né? Porque eu sabia, mas eram letras assim de metal, né? Como se fosse uma máquina de datilografia. Mandava o texto, a gente revisava e voltava. E era assim que era feito, né? E não tinha, como não tinha computador, a tabela de aditivos foi feita só de uma maneira, né? O aditivo, os alimentos e o limite, né? Mas isso eu adorei fazer, porque eu tinha que conversar com absolutamente todas as indústrias. Então eu não tinha ideia do que era o regulatório ainda, não tinha. Eu gostava do que estava fazendo. O seu primeiro grande trabalho foi o compêndio de aditivos. Compêndio de alimentos, com toda a legislação de alimentos do Ministério da Saúde, e depois a tabela de aditivos. Assim, a Bia foi convidada para o grupo de trabalho, na época era DINAL, né, Divisão Nacional de Alimentos, tá? Não existia Anvisa. E dos membros, a Bia era um dos membros do grupo de trabalho, e nós tínhamos que levar a posição da indústria, tá? Brigar para entrar aquele aditivo, naquele alimento e naquele teor. E eu tinha que colher todos esses dados das indústrias, dos associados, e saber exatamente a justificativa técnica para quando o Ministério da Saúde perguntasse, eu cochichava no ouvido do seu Léo Bic para ele falar. Mas eu gostei, porque tudo que eu tinha estudado de bioquímica, química, entrava lá, né? Sim, então, complicado. Mas eu não sabia que isso era regulatório na época. Entendi. Foi assim. E você, Dani, a escolha de ficar próximo do shopping, você se arrependeu? Como é que foi? Não, eu brinquei, né, de que o que eu estou fazendo aqui, porque o trabalho era muito de leitura, de legislação e aquelas confusões com o seu Léo muito, né, porque ele era um chefe bem duro, né, com a gente. Eu aprendi muito com ele, mas ele era bem duro. Então, por isso que eu falo, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Isso não tem a ver com farmácia bioquímica, área de alimentos, a ciência dos alimentos, né? A gente aprende tanta coisa e tal. E aí eu falava, eu tô mais para advogada. Uhum. Mas eu também achei que, assim, eu sempre tive pavor de chão de fábrica. Eu sempre, e eu falava, nossa, e tinha muita coisa de qualidade, né, que ofereciam pra gente como farmacêutico na indústria de alimentos, ainda ia muito para esse caminho da qualidade. Era uma coisa muito junta ainda, né? Então, assim, era muito... então, tá nesse ambiente que me tirava desse chão de fábrica foi uma coisa que eu valorizei, né? Mas eu tinha muito essa questão que eu ficava eu achava que não era muito criativo aquilo, porque era um trabalho muito reativo. O meu primeiro grande desafio foi a tabela de aditivos do Mercosul. Que também foi tabela de aditivos. Tudo relacionado a aditivos. Tabelas de aditivos. Foi quando teve, porque o Mercosul começou em 94, foi justamente no ano que eu estava entrando na área. E as indústrias estavam se reunindo, a Bia tinha um papel super relevante para levar a posição do Brasil, de quais eram os aditivos que a gente usava no Brasil para fazer a harmonização Mercosul. Então esse foi o meu grande desafio. E por curiosidade também, para mostrar que é o arco da velha, como que a gente fazia para a tabela de aditivos do Brasil para apresentar no Mercosul? A gente fez um recorte, a gente recortou. A gente recortava, tirava xerox do compêndio, recortava a parte da legislação, então, de biscoitos e montava. Eu falava, no Brasil, biscoito é isso. Um monte de colagem. Uma coisa que hoje, imagina, né? Nossa. Mas a gente fazia muito. Então, e daí eu fui ficando, parece trabalho de escola, né? Sim. Trabalho de escola, Trabalho de direto escola. A gente fazia copia e cola. Cara. Direto. Copia não, recorta, né? cola. E aí a gente trabalhava com as reuniões de setor, então reunia o pessoal de panificação para ver quais os aditivos que iam ficar na nossa tabela e que iam ser levados para discussão Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Que a gente ia defender que ficasse na lista. E só uma curiosidade importante que tem um impacto hoje, vocês podem não acreditar.
Mas essas decisões de 94, 96, vamos dizer assim, né, porque as discussões levaram um tempo, naquela época se definiu que tudo que era coadjuvante de tecnologia ia virar aditivo, nos aqueles de acidez. Então a gente tinha nos padrões de identidade e qualidade previsão de uso de não eram reguladores de acidez, era controle de pH, alguma que chamava assim. E tinham vários ácidos e bases. Quando a gente fez essa compilado para virar a grande legislação Mercosul, foi dada a seguinte instrução: tudo que é de ajuste de pH como coadjuvante vai virar aditivo. Meu Deus. Se lá atrás a gente soubesse o impacto que isso tem hoje, porque a gente perdeu um monte de aprovações. Sim. E na época a gente falava, não, é para controle de pH, vai virar regulador de acidez, controle de pH. E hoje, o que a gente tá, se você olhar a fila, só para fazer o gancho, se você olhar hoje a fila de inclusão de aditivos, você vai ver que ela tá enorme. E você pode ter certeza que metade daquela lista está pedindo para usar coisas, ajustes de pH que na indústria de alimentos como coadjuvante. Sim. Então a gente está voltando. Fazendo o que era porque na verdade é a verdadeira função. Totalmente, né? Sim. Totalmente. Então a gente entende aqui que nos anos 90 o mercado aí de assuntos regulatórios era bem diferente. A gente não tinha um computador que a gente tem hoje. Não tinha a velocidade de informação que a gente não tem hoje, então a mudança a gente vê que é grotesca aí nesses é gigante. 30 e alguns anos, né? Pela que a gente tem aí para trás. Sim. Mas, gente, Mas eu acho que a maior diferença de quando nós começamos grupo de trabalho em 1985, quando eu fui contratada pela BIA. A resolução só foi publicada em 1988, então foram 3 anos de discussão. E discussão em que formato que era essa discussão? Porque não tinha computador? Era tudo datilografado. E presencial, né? Presencial, óbvio. Presencial. Mas... E como vocês comunicavam? Sim, com, por exemplo, questão da associação, com os associados? Vocês mandavam telefone carta, e telex. Não era fax, era telex. Nem sei se vocês sabem, era uma máquina, tipo de escrever, e eles datilografavam e saía uma fita, assim, e isso mandava mensagem para o outro lado, junto com o telegrama. Que aí tinha um número, a gente ligava, era um telefone onde você escrevia, não era falar. Assim coisa. E por telefone só. Só celular, então nem existia. A gente tá aí na época do telex, do telefone, fax. E depois a gente foi... Mas eu peguei como vocês acham que chegou, né, onde estamos hoje, né? Vocês acham que foi muito rápido? Como foi essa mudança da tecnologia vinculada aos assuntos regulatórios? Como que foi essa mudança? Como que foi Antes de falar da tecnologia, só para chegar... Isso não teria acontecido em 1980 e bolinha, porque o grupo de trabalho era formado essencialmente por Adolfo Lutz, INCQS, Fiocruz, a BIA e algumas outras associações. Mas todos eram químicos, farmacêuticos, então eles entendiam da substância e era discutido tecnicamente. Coisa que no Mercosul, não estou falando... Coisa que no Mercosul, quem não sabe, às vezes é mais político do que técnico. Então eles não estão se importando se aquela substância realmente é um coadjuvante ou não. Entendeu? A coisa é muito política. Eu não sei se foi exatamente político, mas essa decisão na época pareceu muito acertada por conta porque de fato não se levou em questão o conceito de como ela funcionava, o que ela fazia. Talvez até por uma questão de tempo, para querer dar agilidade para aquilo. Foi dito assim, não, a gente não muda nada. De coadjuvante passa a ser aditivo, só vai mudar a classificação. O que naquela época fez sentido, mas hoje, se você pensar,
você tem um impacto em rótulo, Nossa. por exemplo. Você tem impacto, e mesmo conceitualmente, porque talvez não ficasse na substância, era uma substância que você usava no processamento. Então, Isso. ela estava prevista no regulamento técnico do alimento, porque ele ia ser usado no Exatamente. processamento, não exatamente uma adição no produto final. Sim. E isso, de fato, ficou de fora da discussão. Tinha uma definição, uma lista de aditivos harmonizados, funções harmonizadas, e a gente teve que adequar. Mas eu vou te falar que isso a gente vê hoje. Muitas vezes a gente vê situações ocorrendo hoje nas discussões de alimentos, né, de legislações, que fala assim, não, é uma adequação. A gente vê muito isso. Quando você está fazendo uma legislação nova e que você tem que compor com a antiga para que nada fique de fora, muitas vezes a gente comete esse... Eu não vou dizer que é um deslize, mas assim, porque não é proposital, né? Mas é você querendo ver aquilo acontecer, você fala, não, gente, mas a avaliação do impacto, ela não é bem estruturada. Isso que eu penso, é uma coisa que eu venho falando, a gente precisa, e só fazendo o gancho, você falou, demorou 3 anos para a legislação ficar pronta. A gente sabe que demorou 3 anos por conta do jeito que as coisas funcionavam, eram cartas, era isso. Sim. Mas você pensar numa legislação de alto impacto, levar 3 anos numa discussão, não é absurdo. Claro que levar 3 anos porque você está trocando cartas, não é isso, né? Mas você discutir, principalmente quando você tem um grande impacto, uma mudança importante, Leva tempo mesmo. 3 anos para você fazer discussões, exercícios de aplicação, análise de impacto regulatório profunda, eu acho que é um tempo bacana. Razoável. E quando você vê discussões assim, eu sei que está um pouco fora você vê legislações que foram discutidas na Europa, por exemplo, novos ingredientes na Europa, eles discutiram por 5 anos. Por quê? Porque era muito impacto. Quanto tempo a gente discutiu a nossa? Só quis fazer esse gancho porque você falou dos 3 anos, eu pensei, 3 anos nem é tanto assim, dependendo A do informação caso, né? nacional dos Estados Unidos, do FDA, demorou 10 anos. Então, E já tinha É o computador nível nessa de época. profundidade muito grande. sim. Isso. E os Estados Unidos podem ter coisas ruins, mas tem uma coisa boa. Primeiro eles fazem o que eles chamam Educational Act. Primeiro se experimenta para ver o que acontece e depois é que se torna obrigatório, Sim. né? É. Justamente para ver o impacto e o que tem que mudar. A ela perguntou, né, sobre como que vocês veem essa questão da evolução tecnológica, né, de tanto tempo. Aí eu queria também que vocês comentassem um pouco da evolução técnica também. Se vocês, como vocês já estão há mais de 30 anos, né, na área, como que vocês veem, né, a área regulatória 30 anos atrás e hoje? Vocês veem também uma evolução de profundidade, técnica, de robustez, de estudo? Muito. Você comenta, eu acho que a gente era mais reativo. Eu acho que, assim, tinham as legislações, elas vinham, não tinha mesmo. Hoje a gente ainda tem uma análise de impacto regulatório, né? Pode não ser ainda ideal. Eu acho que o setor regulado participa pouco dessa análise de impacto. A gente vê muito a Anvisa fazendo essa análise, mas eu acho que o setor precisa se envolver mais, né? E não acho que precisa ser algo que a Anvisa nos busque para fazer. Eu acho que a gente pode, de forma organizada, fazer isso antes. Então, eu acho que a gente era mais reativo. Vinha a legislação, era uma coisa mais top-down mesmo. A gente não tinha tanta... tinha tanta abertura como se tem hoje, por conta de ser uma agência reguladora, né? Apesar que a Anvisa já tem mais de 20 anos, né? 30, vai fazer 30 quase, não. Foi em 99, né? 99. Bom, enfim, mas a gente era mais reativo. Vinha a legislação, a gente corria atrás para atender as exigências, para fazer. A gente tinha um formato de regularização, de registro, de pré-aprovação, tinha uma chancela maior. A gente tinha era mais descentralizado também, né? Isso a gente migrou um pouco, foi do descentralizado para o centralizado, e agora, enfim, voltamos, né, para essa centralização. Então, eu acho que era mais reativo. Acho que hoje a gente tem mais participação, a gente tem um papel mais ativo. O setor regulado tem um papel mais ativo na condução, então a gente está um pouco mais preparado para o que vem, né? Uhum. E nas questões técnicas, de fato, a gente tem grandes ondas, né? Eu vejo grandes ondas. Eu vi ao longo do tempo
A gente começa com uma onda Mercosul, aditivos, a gente teve a onda do Diet Light, depois a gente teve a onda dos suplementos alimentares, né, que são grandes novidades no mundo, marcos, né? Eu acho que agora a gente tem de novo, depois a gente teve a rotulagem nutricional, o FOP, então você tem alguns momentos em que você tem um grande tema, né? E as discussões, né, elas são muito mais profundas, os temas estão, você pega também novos ingredientes, o tipo de informação que você tem que lidar, cada vez mais técnica, científica. Engraçado, eu estou tentando lembrar onde que isso se perdeu, porque quando eu trabalhei 3 anos na BIA, todas as legislações eram discutidas eles chamavam câmaras setoriais no Ministério da Saúde, não grupo de trabalho, hoje chamamos grupo de trabalho. Mas não era tão reativo, porque a BIA participava de todas as câmaras setoriais e toda a legislação. Aí eu estou tentando lembrar quando isso acabou, mas não consigo me lembrar. Quando que o Ministério da Saúde começou, que foi antes da Anvisa, quando eles começaram a fazer por si só e não com um grupo de trabalho, não consigo me lembrar. Mas eu acho que, quando na eu verdade, trabalhava, foi pouco tempo que eu acho que a gente teve a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente tinha umas pessoas... Eu acho que a gente sempre pôde participar, mas eu acho que era uma participação mais tímida. Eu acho que... E as coisas não eram tão complexas. Eu acho que é mais nesse ponto que eu estou querendo dizer. As discussões elas não se aprofundavam tanto. Era assim, tá bom esse padrão para você? Não, aqui na minha fábrica eu faço diferente. Enfim, a gente se ajustava, mas eram coisas mais simples. Eu acho que os temas ficaram mais complexos. Então, aí eu sei dizer por quê. Por que a legislação era mais fácil? Porque até 1990, você já tinha nascido? 1990 já. Tinha 7 anos. Porque até uma coisa que o Collor fez para esse país foi muito boa. Em 1990 ele abriu a importação. Antes disso, eram só produtos nacionais, então não tinha produto importado. Imagina que tinha o bacalhau, tinha azeitona, azeite de oliva, uísque, eram pouquíssimos produtos importados. Então era mais fácil realmente fazer a legislação. Ficou mais complicado quando abriu o mercado e aí começou a globalização. Aí ficou mais difícil. Entendeu? Porque não precisava discutir globalmente. Era o que mais acontecia local, aqui, assim, né? bem local. Então foi a importação. Agora eu lembrei, foi a importação que abriu, teve que abrir o mundo, né? Mas aí vocês acham que com essa abertura de mercado também começou a ter mais protagonismo para a área de regulatórios? Porque até o momento vocês estavam numa área que era um técnico, né? A gente ainda não tinha esse nome, acho que de regulatórios na época. Não. E aí quando vocês acham que começou a ter esse lado de protagonismo mesmo que hoje é um regulatório? Assim? Foi isso. Até, acho que em 95 começou a se falar em regulatório. Tanto que... eram acho que só 3 empresas ou 4 no Brasil que tinham o departamento técnico que trabalhava com regulatório, só. Olha, Não sei se eu posso citar as empresas, era Coca-Cola, Nestlé, Nutrimental e Danone, 4. Os outros, ou era a qualidade que ia, ou era o desenvolvimento que ia, não tinha o regulatório. Eu não sei dizer quando que tudo ficou mais complexo. Não sei se eu faço tanto essa vinculação com a importação, mas eu acho que a gente vê... Você já é formada depois do mundo importado. Mas o que eu acho que a gente tem uma complexidade que foi surgindo e você percebe que a própria estrutura, né, de regularização de alimentos, ela foi se adaptando, né? Então, quando a gente começou, tinha registro de alimento. Todos os alimentos eram registrados. Você fazia um biscoito, você tinha que registrar. Por sabor, lembra? Por sabor. Cada sabor era um número, cada um era um registro. Você registrava aqui na vigilância sanitária local, na sua vigilância sanitária local, esperava o técnico avaliar, sair o número de registro. Todos os alimentos eram registrados. Então a gente tinha um tempo danado para fazer esse registro, a vigilância sanitária tinha um tempo danado para avaliar tudo aquilo. E aí você percebe que em determinado momento
eu não sei o que nasceu antes, que veio antes o ovo ou a galinha, mas a verdade é que em um determinado momento os assuntos eram outros, os temas e o tempo que você tinha para dedicar era outra. A própria vigilância sanitária tinha que se preocupar com outras coisas e daí você fala, bom, então registrar biscoito, que toda vez é a mesma coisa, a gente já viu que o risco sanitário aqui é baixo, tiramos o registro desses alimentos. E aí porque tinham outros temas mais complexos. Isso veio porque a FAO-OMS introduziu HACCP, GMP-HACCP no mundo inteiro. Aí, para dizer que o mais importante era o risco sanitário, não o papel. Sim, isso faz sentido. Nossa, que interessante, né? Porque assim faz muito sentido essa leitura, né, dessa mudança realmente. É inteligente, na verdade. Sim, sim. Porque com a importação começaram a maior contaminação. Com certeza. Entendeu? E muita fabricação na China. Então, o que a OMS, OPAS, eles disseram? Gente, a gente tem que se preocupar com o risco sanitário. Então, as empresas têm que ter GMP. Começaram com as boas práticas de fabricação. Aí começaram com a HACCP, entendeu? É assim que vem a história. E aí você pega o técnico da vigilância sanitária, não deixa mais ele de burocrata, você põe ele para avaliar a qualidade. Aí ele fala, bom, ou eu avalio, ou eu vou na fábrica fiscalizar, ou eu sento aqui na minha mesa e vejo o registro de produto. Então as coisas vão migrando. Eu acho que tem esse ponto também. A gente teve uma passagem até hoje, às vezes quando eu falo o que eu faço para as pessoas, eu falo, é bem burocrático, né? Nada me dá mais raiva do que isso que eu falo. Gente, não é que... Eu acho que ainda tem muita gente que tem essa visão de que é um carimbo, né? Assuntos regulatórios, você trabalha com advogado, carimbo. Né? Você fala... Ai, nossa, é chato, né? Bem burocrático. Não... Claro que a gente tem um lado da burocracia, não vou negar, e que é pesado mesmo, mas assim, ainda as pessoas acham que a gente preenche formulário só, né? Você faz um processo de novo ingrediente, vem tudo lá de fora, você só preenche e entrega. Não é assim de forma alguma, né? Hoje a gente tem uma complexidade e eu acho que... Mas isso também acaba sendo parte da evolução também da área, né? Sim, porque no começo era assim, era uma coisa mais burocrática. E acho que hoje é isso. Hoje a área regulatória ela é vista com muito mais uma área estratégica mesmo dentro de uma empresa. Tanto que a tendência é mudar para o nome de inteligência regulatória, não ser mais regulatória, inteligência regulatória. O que é essa inteligência? Você interagir com todos os setores para estar na estratégia da empresa e setores também dos governos, não só do Brasil, de fora também, para fazer estratégia. Exato. E até participar das tendências do que a gente tem vindo pela frente. Estar preparado porque a gente tem de tendência, porque a gente tem de desenvolvimento. Eu não vejo a hora das empresas trocarem para inteligência regulatória. Legal. Porque... Já vou propor já. Inteligência regulatória, pessoal. Começa agora. Senão você não participa da estratégia da empresa. E o regulatório, querendo ou não, ele é um elo, né, de conexão do externo com o interno. Então a gente tem que estar aliado com a estratégia do negócio interno, mas a gente tem que estar também aware do que está acontecendo fora e ter essa conexão, né? Então, e quantos projetos que você tem que começar, às vezes, 2, 3 anos antes? Exato. Para preparar... Você tem que ter um pipeline, assim, exatamente, você tem que preparar o ambiente regulatório para o projeto da tua empresa poder acontecer. Você não pode fazer isso ao toque de caixa, você não faz isso sem estratégia, você não faz isso com... É multidisciplinar, enfim, tem várias, como ele falou, várias áreas da empresa têm que estar envolvidas. Sim. Acho que o regulatório tem que fazer esse link, né? O que está acontecendo no mundo, porque trazer, internalizar e linkar as áreas outras tantas que a gente tem um contato diário, né? E como fazer isso acontecer, né? Com o próprio governo, com a Anvisa, enfim, Ministério da Agricultura. Em que momento você tem que começar a trabalhar. E é muito conectado com a inovação, né? Porque às vezes você vai querer fazer um advocacy que é totalmente que não existe. Exatamente. Né? Então, eu acho que mesmo. E é o poder de quem dá. Trabalho e reuniões com a Anvisa, vocês já não tiveram, que foi para levar essas inovações, né? Ingredientes que as empresas, né, acabam criando e aí não tem ainda uma legislação. Então, isso tem que ser criado, tem que ser apresentado e tem que ser, em alguns momentos, regulamentado. E aí, a gente falou aqui nesse momento de inovações e tendências, e a gente tem o ESG muito forte, né, nas empresas, né,
todos os lugares do mundo agora. Como vocês veem a relação aí do regulatórios participando dessa novidade, tendência mesmo no mercado, que é dos ingredientes naturais e esses ingredientes mais sustentáveis e mais voltado para esse mundo globalizado de hoje, de ESG? Eu acho que as indústrias estão correndo atrás também disso, porque é um consumidor que está demandando muito isso, porque é um consumidor que já está com uma mentalidade de que, não... Qual é a mentalidade hoje que a gente está vendo aí do consumidor? É um cara que quer ler um rótulo sem lista de ingredientes, né? Então a indústria está correndo atrás dessa demanda. E aí eu acho que a gente também tem que provar esses ingredientes. Não é fácil, né? Não sei se era desses aí que você está falando, mas enfim, a gente tem novas tecnologias de obtenção. A Anvisa tem uma visão desses ingredientes, de que eles têm que passar por uma avaliação de segurança super rígida, então você tem que ter uma documentação muito robusta. Então, eu acho que aí o papel do regulatório nesse ponto é justamente ajudar as empresas, né, ao negócio, né, da empresa, a fazer uma distinção daquilo que de fato vai valer a pena, de fato tem um diferencial e vai valer todo o investimento que você tem para fazer aquilo acontecer, que não é pequeno, né? Não. E aí o regulatório, acho que ajuda nessa distinção, nessa viabilidade, né, do que é viável, do quanto aquilo vai ser oneroso para a empresa, não só em questão financeira, mas também essa dedicação que não pode dar em nada lá na frente, enfim. E ajudar a fazer essa distinção e levar e fazer a coisa acontecer, montar uma documentação robusta para aprovar os ingredientes. Outro dia a gente estava conversando, né, até para umas questões da nossa plataforma aqui, de notícias, né, a gente está vivendo um momento muito ruidoso, assim, né, muito complexo nesse sentido de natural, da busca do consumidor, que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, um movimento super forte, né, com relação ao ultraprocessado, ao clean label, né, muitos estados fazendo as suas próprias legislações, né, e aí a gente vê também, por outro lado, o consumidor que busca, né, por uma alimentação mais saudável, clean label, que não quer ingrediente nenhum no rótulo, né? E por outro lado, a gente comentou outro dia, né, vem o morango do amor, por exemplo, que é uma febre. E que o consumidor que para de vender, que acaba, que as pessoas não conseguem encontrar mais. Que complexidade, né? Porque o consumidor, por um lado, ele quer o saudável, mas por outro lado, ele também quer a indulgência, ele não quer abrir mão do prazer. Né? Então as indústrias, elas têm realmente um desafio hoje na mão, né, que é de entregar isso para o consumidor, que é complexo, né, que ele quer uma mistura, ele quer o snack proteico, que seja clean label, né, que não seja ultraprocessado, mas também que seja gostoso. Pois é. Né? Então como chegar nisso, difícil, né? É um milagre regulatório, nesse caso, o pessoal de P&D, o P&D também. Pelo amor de Deus, o que eles têm que complexo, fazer para chegar nesse consumidor. Exato. Mas sabe, só um parênteses, a gente está fazendo um trabalho que a gente reuniu vários estudos de comportamento do consumidor frente às alegações, né? Alegações nutricionais e alegações funcionais. E sabe o que a gente descobre, assim, que a gente viu nesse trabalho? Que tem de tudo, que tem consumidor, que tem de tudo. Qual o impacto de uma alegação funcional num rótulo? Depende do consumidor, depende do quanto ele entende de nutrição. E dependendo do quanto ele entende de nutrição, ele pode ser muito cético em relação ao que você está falando ou não. É uma loucura. A gente não tem uma conclusão. Não tem uma conclusão. E aí, pensando no que toda essa parte, né, que a gente tem de demandas de consumidor, a gente, né, as empresas estão tentando atender o consumidor. Então tem muita inovação vindo. E aí, como a gente linka toda essa inovação que está vindo com a área de regulatórios, né? Porque regulatórios têm que estar preparados. E de que forma vocês entendem que regulatórios têm que agir com a inovação? É como nós falamos, né? Tem que estar junto com o estratégico da empresa. Porque se começar lá, junto com o estratégico, indo com o desenvolvimento, chega lá, né? Mas se já traz pronto, não dá. Se o regulatório não participar da estratégia da empresa... Então, pecinhas de quebra-cabeça, que eles vão montando junto, né? Tem que montar junto. Tem que montar junto, senão não chega lá. Aí vai ser reativo. E é muito difícil. E tem que ser um regulatório bem preparado, né? E agora puxando um pouquinho a sardinha aqui para nós, para Foodstaff.
Tem que ser e para os departamentos das empresas, tem que ser um regulatório bem preparado, porque quando você fala em inovação, você tem que ter gente que gosta de estudar também, que vai ler os estudos, que vai ver o que é essa inovação, o que está em jogo ali, né? Então eu acho que isso também não pode ser qualquer... Não dá para ser raso, né? Não dá para ser raso, você tem que se aprofundar, tem que estudar. A gente vai fazer um processo, você tem que ler, às vezes... 20, 40 artigos. Eu ia ser mais... você fala de segurança, você fala de estudo toxicológico completo. hoje, às vezes você pode receber e falar assim, vou fazer uma inovação que tem que fazer a aprovação, vai ter que passar por estudo toxicológico. Aconteceu outro dia, veio um estudo pronto, e a gente falou, não, mas isso aqui você não tem um valor de segurança que dá para sair daqui. Então, o regulatório bem preparado tinha que estar lá no começo, já para ajudar, e falar, olha, nem que seja para orientar a empresa a buscar um toxicologista. Porque isso porque a gente sabe, quando você está bem preparado, você sabe o que vai pegar em cada processo. Exato. Então, olha, você tem que chamar um toxicologista, você tem que ver aqui, ver lá. Então, eu acho que é isso. Eu já tive um cliente que veio com o estudo clínico, mas o estudo clínico não estava bem feito. Gastou um dinheirão. Sim, que não é barato. Gastou um dinheirão, mas foi muito dinheiro, muito É dinheiro. muito comum. Mas o estudo clínico não estava certo pro que ele queria. Porque tem não esse trabalhou ponto. junto, né? Que Não é o muitas regulatório, não é isso, mas Nesse caso seria a área médica, mas o regulatório pode falar. Você falou Isso, com a área médica, exato. já tem. Ele sabe o caminho das pedras. Exato. Você sabe que lá na frente vai ter que ter um estudo clínico bacana. Quem faz estudo clínico bacana? Você sabe, a área médica da empresa, ou é uma empresa terceirizada, mas você já fala, olha, tá saindo pro caminho certo, né? Você já indica, né? A Você já robustez indica. que é necessária. Ou mesmo trabalhando com a área médica, fala, olha, o que eu preciso apresentar para o órgão regulador? Ele precisa de uma conclusão X. Isso. Então, a partir da conclusão que eu vou apresentar Ele para o órgão desenha o regulador, ele estudo. desenha o estudo. Mas lá foi feito o contrário. Eles Mas- fizeram o estudo clínico primeiro Isso. para chegar naquele objetivo, mas o desenho não foi bem feito. E só um regulatório bem preparado e com experiência vai conseguir te orientar desse jeito. Às vezes tem palavras, né, Sim. na legislação. Eu lembro de uma vez, quando a gente trabalhou junto ali, numa outra empresa, aí eu lembro que a gente estava ali batendo a cabeça de uma legislação, de um produto que a gente não estava conseguindo enquadrar. E aí, de repente, a Eli falou, gente, mas vamos lá, a gente está olhando aqui a legislação, vamos olhar a legislação do espanhol, né, o original, Mercosul. Sim. E aí a palavra era outra. Aquilo deu a solução. Eu nunca mais esqueci aquilo. Foi um aprendizado. Eu sempre procuro original, ou inglês ou espanhol, porque... Já, mas foi um aprendizado que aquilo acabou, assim, resolveu a solução, né? Resolveu a situação. E, então, como é importante isso, né? O olho, né? Da experiência ali, de muita vivência também que você tem. Às vezes você bate a coisa e você Por pronto. isso que a Dani diz, a gente estuda muito. Não é nem Estuda muito, decoreba, né? Começamos no Telex e no Office. Ó, por quanta coisa passou? Eu vou construir as Tem que ser um histórico. regulatório. Sim, mas nós começamos lá no Telex e no Fax. Exato. Você já começou no fácil. Eu não tava no Fax. Vocês participaram de toda a evolução, assim, Sim. da área. Tudo, né? Tudo tem um histórico desde o começo. Tem. E essa questão do histórico, ela faz uma diferença, às Faz vezes, muita diferença. de você lembrar o que é. O problema é que às vezes A você fala, vivência, eu né? lembro que a gente discutiu isso na reunião e ninguém mais que estava na reunião tá aí. Mas agora a gente chega num ponto muito importante também, que é a escrita da legislação. Não, isso faz muita diferença. A gente tem tido, eu digo isso assim, né? Uma legislação, ela tem que estar muito clara, ela tem que ser muito, a técnica legislativa que a Anvisa fala tanto, né? De como tem que ser essa escrita. Porque não importa quem vai estar na Anvisa ou nas visas locais, a leitura, ela tem que ser a mesma. E por mais cuidado que você tome, a gente vê muito isso, né? De que você fala, não, mas não foi essa a intenção da legislação. Mas agora tá tarde demais. Agora, e é muito comum a gente ver isso. Quem tem os históricos, né? A gente vê que fala, não, mas não foi para isso. Não era isso que a gente queria. E aí a dica nesses casos que eu uso muito são as reuniões de consolidação, né? As atas. Como é importante. Como é importante. E Nossa. como é importante ter tudo isso disponível, né? Que a Anvisa deixa tudo isso disponível para consulta e como é importante consultar isso. Muitas vezes a resposta está lá, ou no original, ou na reunião.
cujas atas você tem acesso. Isso é importante mesmo. O acesso à transparência que tem hoje, às atas, a todo o processo, a todos os documentos, é muito importante. A resposta está lá. A resposta Eu tá lembro lá. de muitas discussões que a gente já teve no passado que eu falava, eu lembro que na reunião a pessoa da Anvisa falou isso. E é isso, você guarda na sua cabeça o que aconteceu dentro daquele marco regulatório, como foi a discussão que você viveu e como que foi, né, trazido aquele ponto. E realmente isso reflete muito. E hoje a gente tem as gravações também, né? Também, então é muito bom. Vocês só têm a memória do Telex, eu faço e as reuniões presenciais. As memórias. Mas vamos voltar então para dentro das empresas, né, que a gente estava discutindo um pouco. Quais áreas mais, né, além da parte aí do P&D, vocês trouxeram uns exemplos, né, de, obviamente, da arte mais médica ou, né, de fármacos, mas pensando aí em alimentos, né, que é onde nós estamos. Quais áreas mais que vocês acham que os regulatórios têm mais necessidade de ter esse contato próximo internamente? A qualidade, com certeza, porque senão você não consegue, você não consegue fazer uma especificação e ver se a especificação atende à legislação, com certeza. E aí também entra a produção, né? Porque se a produção errar uma matéria-prima, dançou também. Ou colocar uma coisa errada, né? Todas, isso que Ou uma por isso quantidade, né? por isso que é uma inteligência regulatória. Envolve qualidade, produção, desenvolvimento, marketing. Né? Vendas também, né? Todas. Vendas, né? O que o vendedor vai falar do teu ingrediente, dos teus produtos, o que ele pode, qual é o como ele vai Precisa até posicionar, treinar, né, os profissionais, sim, né? para vender as aplicações de forma correta. Exatamente. Você tá Para que serve, para que não serve. Para o que não serve. Né? E tomara que a palavra inteligência regulatória venha logo, né? Que as empresas comecem a trocar o nome. E aí vocês, acho que quando entram em contato com o trabalho de vocês, não são as áreas regulatórias somente, né? Vocês têm contato com essas outras áreas. Sim. E aí vocês entendem que quando são essas outras áreas, tem algum tipo de mal-entendido ou dificuldade de comunicação, porque a gente usa termos regulatórios, porque às vezes a outra área, por exemplo, vocês estão trazendo aí marketing, vendas, são áreas que às vezes não conseguem entender o que a gente traz, né? Que a gente está falando do mercado de aditivos, a gente está falando de ingredientes, essas diferenças regulatórias são nuances de legislação que na nossa cabeça a gente consegue fazer esses links. Mas e quando a gente conversando com essas outras áreas, vocês sentem que tem essa dificuldade, esse mal entendido? Tem. Eu também acho que tem, sim. Tem ruído. Tem ruído, Acho que a gente tem, às vezes você tem que educar. Eu gosto muito de trabalhar com cliente que tem área regulatória. Eu gosto sempre de conversar com a área. Então, assim, vai uma reunião com o cliente que está a área regulatória do cliente e as demais áreas. Eu sempre acho que flui melhor quando o regulatório da empresa é forte e bem estabelecido. Quando eu estou com um cliente que não tem área regulatória e que não entende nada de regulatório... Aí você ora. Oi? Aí você ora. Não, é isso, né? Tem um ruído. Então, eu acho que até você educar esse cliente, olha, não é assim que funciona, é assim, assado, o que ele precisa fazer, por que é importante. Você tem que passar por todo esse convencimento, às vezes, né? Você estava até contando aqui antes de a gente começar a gravar, né? De que, no fim, você teve ajuda de uma empresa de consultoria que falou, não, isso é relevante, tem que ser feito. Porque, às vezes, o cliente não entende. Então, e aí, nesse caso, sendo consultoria ou não, é como vocês. Aqui dentro, você como regulatório, você atende as outras áreas. Então, é o que você passa também aqui, assim, Só para explicar o que eu estava falando, não é uma consultoria de regulatório. Não, uma consultoria de outro... Como eu não conseguia transmitir a importância daquele organograma, eu tive que falar com o pessoal do RH, para o RH entender e passar isso para a diretoria. Entendeu? Quer dizer, você colocou os especialistas, você falou. Sim, porque eu não conseguia, era muito tecniquez. Aí eu falei, bom, então vai ter que ser com a área de RH. Aí o RH me entendeu e colocou nas palavras para a diretoria entender. Né? Eu precisei de ajuda do RH, porque eu não conseguia me comunicar. Então, vocês acham que tem alguma forma de colaboração, disso melhorar? Porque a gente também sente, né? Acho que em todas as empresas tem uma dificuldade. Eu acho que isso é um fato, porque a gente é bem técnico, né? Mas eu acho que não poderia... Eu acho que você pode fazer treinamentos internos, né, para as áreas, para apresentar assuntos regulatórios para eles entenderem
e trazer exemplos práticos, né? As pessoas gostam disso, de o que impacta se você não falar comigo, né? Trazer casos, histórias que vocês já tenham passado, para a pessoa entender, né? Qual o impacto que vai ter no trabalho dela. Para as coisas boas e para as coisas não tão boas assim. Também tem que ver o lado positivo, porque eu acho que o regulatório muitas vezes é visto pelas empresas, pelas áreas internas, como aquele que vai dizer não, né? O Cavaleiro do Apocalipse. O nosso programa aqui chama RA, pode. Porque é só RA pode. Ah, não pode. Exatamente. Muito bom. É isso, eles veem como um não. Ah, não. O regulatório vai dizer não. Eu nem vou falar com o regulatório porque eu sei que eles vão dizer não. Não é isso, né? Ele vai te apresentar. Não, esse processo de desmistificar isso, né? É um processo devagar, amoroso. Você tem que ser resiliente. Nós fizemos o Regulatory Day aqui, né, com o papel do consumidor, foi muito legal. A gente levou o papel de cada um. O que você é na sua casa como consumidor, e foi muito legal. A gente trouxe a perspectiva de muitas pessoas internas. E aí eles entenderam um pouco do papel do consumidor como regulatório, como que a gente está na casa de cada um, como que no dia a dia eles deveriam usar, né, a informação que a gente está passando. Então, que realmente a gente explica o que está, né, o ácido acético, o ácido cítrico, tudo mais que é um techniquez, está na casa de todo mundo. Sabe o que é? Eu vou ter que falar de antigamente. Não sei como trazer isso para o presente, talvez fazendo estágio. Por que chamava departamento técnico no regulatório? Porque obrigatoriamente aqueles que eram do regulatório, que eram técnicos, ou já tinha trabalhado em qualidade, ou R&D, ou produção, entendeu? Aí depois que aquela pessoa já tinha passado por uma das áreas, não importa qual, né? Aí é que ela se especializava no regulatório, né? E é óbvio que hoje iria perder muito tempo, mas talvez o regulatório passar, dependendo daquele projeto, passar um tempo junto com o desenvolvimento, eu não sei onde vai depender do projeto, passar um tempo com o desenvolvimento para entender aquele mecanismo. Entender um pouco, né, o ambiente, como funciona cada área. Isso. Por exemplo, sabe onde o regulatório perdeu muito? Um exemplo de hoje? Estabilidade. Tá? Eu lembro de uma ou duas empresas que levaram, eu falei, se vocês não levarem alguém da área de desenvolvimento ou qualidade, eu não sei explicar isso aqui. Eu não sei explicar. Então vamos carregar o cara de desenvolvimento para ele explicar por que esse método para estabilidade de X produto não dá para fazer. Eu não sabia explicar mesmo. Por mais ele explicou isso, eu falei assim, não entendi. Você vai comigo. Sim. E pouquíssimas empresas fizeram isso, então perdeu-se. Um ponto super relevante que você traz ali, porque a gente tem muitas discussões, às vezes, que tá faltando gente. Você fala, vem o pessoal de regulatório, mas não vem qualidade, não vem desenvolvimento. Trazer essas pessoas a depender do que vai ser discutido é muito rico e necessário, né? É relevante. Eu sinto falta também, às vezes eu falo, gente... Quando a gente vai discutir microbiologia, não é para o regulatório estar lá sozinho. Não é. Você tem que levar o pessoal de qualidade. Como é que você vai discutir sozinho? Não vai. Microscopia, contaminantes, não vai discutir sozinho. Aí vem lá o regulatório, esse limite não dá. Com base em quê? Exato. Não tem como, né? A gente defender. Não dá. Então, e isso falta muito hoje. Muito. Verdade. Muito interessante você trazer esse ponto, né? Porque a gente já olhou para trás, viu tudo que veio sendo construído ao longo desses 30 anos, e agora eu queria que a gente olhasse um pouquinho para frente. O que vocês acham que, né, com todo esse legado que a gente tem, o que a gente espera agora de quem está começando na área de regulatórios? O que virá pela frente? Qual conselho vocês dariam? Você diz a pessoa ou a área? Acho que profissional, acho que o profissional que está chegando agora e também a área que, né, está sendo talvez no caminho da inteligência regulatória, né, que você trouxe, já seria esse caminho daqui para frente da área, né, e da pessoa também. Eu acho que eu vou falar da pessoa, porque eu acho que quem trabalha com assuntos regulatórios tem que ser, eu sei que é uma palavrinha já bem batida, mas tem que ser resiliente. Eu ia falar isso, resiliente. Não, é muito importante isso. Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Então você tem que ser perseverante,
você tem que, às vezes você recebe não, às vezes as coisas não acontecem na velocidade que você está esperando, você às vezes recua um passo para dar dois, e não é qualquer pessoa que tem condições de trabalhar com isso, não é qualquer perfil, né? O seu trabalho, ele é sempre... Eu sinto muito isso, assim, você tem a Anvisa ali como um corretor do seu trabalho, muitas vezes, que você manda, e às vezes nem é uma pessoa que conhece muito daquele tema, então você tem que ser didático, então tem isso também, né? Tem que ter tem que gostar, obviamente, de ler e interpretar texto, né? Bastante. E nossa área, nossa área é muito interpretação de texto, às vezes, né? E você tem que ter, eu acho que tem que ter criatividade, porque isso é um mito de achar que que regulatório, não, é aquela coisa do burocrático. Não, Nossa. você tem que ser criativo, não no mau sentido, assim, eu vou dar um jeito, vou dar uma volta nessa legislação, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, tem que ter criatividade aqui. Não. Você tem que ser criativo para ver quais os caminhos que você pode abrir, né? Por onde você vai começar naquele tema. Mas eu acho que resiliência é a palavra para quem trabalha em regulatório. Paciência, né? Para ver os resultados, às vezes eles demoram. E acho que é isso. E gostar de estudar, eu acho que isso é fundamental. Se for pessoas que não gostam de sentar, estudar e ler, se aprofundar, eu acho que acaba, não é muito para essa área. Eu acho que eu já adiantei, né? Eu falei, eu acho que, vou falar então porque eu concordo com você, tem que ser resiliente, estudioso, a pessoa, mas também tem lugar para outro tipo. Se a empresa puder ter vários tipos de personas, ter um negociador, porque você vai ter que negociar com as áreas, ter uma pessoa analítica, sabe, que tem que analisar aquilo, detalhista, né? Porque o negociador, ele quer uma coisa, ele é mais ágil, né? E ter o marqueteiro para ter a visão do marketing, né? Então, se as empresas puderem ter esses tipos de pessoas, né? É ideal. É completo, né? É completo. Completo. Tem que ser técnico, óbvio, tem que ser técnico. Um cara que estudou marketing jamais vai conseguir trabalhar no regulatório. É muito difícil, ele não vai aguentar. Acho que não aguenta. Né? Mas tem uma pessoa que se formou numa área técnica que é mais marqueteira, né? Então, e por quê? Para isso chegar na inteligência regulatória dentro da empresa, aí começa também a se comunicar com todos da empresa, e depois com todos os órgãos governamentais, e depois com o global, né? Sim. E eu diria de equipe regulatória, eu acho que também faz equipe multidisciplinar, né? Eu acho que você tem que ter eu acho que farmacêutico, engenheiro de alimentos, um nutricionista. Eu acho que essas áreas da saúde, né, se complementam. Hoje a gente trabalha com biotecnólogo, toxicologista. Então, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho do negócio e diversidade, você tem que ter pessoas com formações distintas, né, para terem ter esse olhar. Nosso né? time é assim, exatamente. A gente tá com o check, né? Super diverso. Sim, e a gente tem essas discussões, que às vezes eu sou engenheira, eu tenho a visão mais técnica, a Ju é nutricionista, ela tem a visão mais voltada para a saúde, e a gente acaba se complementando nas discussões. Cientista de alimentos, que tem toda a parte de produção. Tem farmacêutico. Tem farmacêutico. Nossa, eu acho que assim, isso é super também relevante, né? Sim, não, com certeza. Tá bom. E pensando em futuro de regulação, o que vocês esperam aí pra frente? Isso só pensando em Brasil, tá? Que a gente falou de 2 lugares do mundo, mas vamos nos prender ao Brasil. Falar de agenda regulatória? Agenda? Você diz? Não, o que vocês esperam mesmo de regulação daqui pra frente no Brasil? Frente? Isso. Nossa. Eu acho que eu vou falar o que precisa, senão não ficar muito para trás, de FMSP, como é que ele fala? Alimentos para fins médicos. Isso, alimentos para fins médicos, senão nós vamos ficar para trás e a população está cada vez mais precisando disso, porque descobre-se o método, descobre-se a doença, então precisa. A parte de... O que mais? Para mim, eu acho que precisa evoluir essa parte. O Brasil falta muito.
Esse tema está na agenda, né, regulatória da próximo biênio. E eu vejo também outro que finalmente entrou, porque tinha entrado, saiu e agora voltou, que é o das alegações, por causa da comunicação com o consumidor. A gente vê diariamente empresas sendo punidas no Diário Oficial, né, por conta de propaganda. Não vou nem falar de produto que tem nem origem, tem origem desconhecida, esse tipo, mas assim, muita coisa de propaganda da comunicação. Então, eu sinto que, de fato, isso é um tema que é relevante, porque, né, a gente percebe aí por essas propagandas irregulares. Eu acho que a Anvisa também já percebeu que precisa flexibilizar um pouco esse tipo de comunicação, do que pode ser colocado. Hoje, quando a gente fala de suplementos, principalmente, sim, tem alguns que o consumidor não entende muito bem para que serve e tem que recorrer, muitas vezes, a Instagram, internet, para ver o que é, e às vezes nem sempre a informação que está lá é a melhor que poderia ter, de repente, num rótulo, né? Então, acho que isso, esse futuro, essas legislações que estão na agenda tem que ser muito discutidas, tá? Alimentos para fins médicos também, eu acho que vai ser a nova onda, né? Eu acho. Junto com, eu acho também, a gente tem que estar preparado. Mas eu também vejo com um pouco de preocupação onde a gente está hoje, assim, né? Como setor regulado, eu sinto que a gente tem uma Anvisa que está no limite de capacidade, de força de trabalho. Eu acho que todo mundo vem falando disso e é uma realidade. E eles sempre pedem, né, ajuda, assim, nesse sentido de que é muito pouca gente que tem, principalmente estou falando da área de alimentos especificamente, né? O ex-diretor da Anvisa, o Antônio Barra Torres, quando ele saiu, ele falou: a Anvisa vai colapsar se não tiver um concurso, porque é muita demanda para pouca gente, e isso impacta demais no setor regulado, porque eu não estou falando nem só de questão de, porque demora muito, né? Você vai na Europa, também se demora muito. A questão é que não é só uma questão do tempo, mas é do que pode ser feito, quais os processos que têm que ser avaliados, né? A gente vai ter cada vez mais complexidade. Quando eu penso em alimentos para fins médicos, que é uma área que, se acontecer o que a gente espera que aconteça, é uma área que vai envolver um estudo de um alimento que é destinado para um paciente ou uma pessoa com uma condição de saúde específica, você precisa ter... esses alimentos vão passar por pré-aprovação, né? Aprovação pré-mercado. Você precisa de técnicos que estejam não só preparados para aquilo, mas que tenham muito tempo e dedicação para avaliar aquilo e fazer uma correta análise, né? E eu não sei se a gente está preparado, então a gente precisa, mas como que a gente vai conseguir isso com uma Anvisa que tem pouca gente para trabalhar e que tem que estar em vários lugares e tem que fazer tem reuniões de Mercosul, reunião de Códex, elaboração de legislação nova. Mas aí eu vou colocar uma amargura minha, que eu sofro de dor de estômago até hoje, né? Por que que a Anvisa Alimentos botou na cabeça que precisa aprovar aditivo coadjuvante de processamento? Gente. Então, aí é voltar para trás, um tiro no pé, né? A gente fala, tá dando um tiro no pé, porque assim, são coisas muito simples. Então, isso também, eu acho que eu não sei como a gente consegue influenciar nesse ponto, mas eu acho que existem soluções mais simples, por exemplo, nesse teu caso, que você fala sempre, por que não fazemos uma lista básica daquilo que pode ser usado na produção de alimentos, que a metade daquela fila de aditivos que a gente tem hoje, da fila de análise de aditivos, na Europa, GMP, ela cai. GMP, exatamente. Vou fazer a lista. Então, assim, por que a gente também não pode caminhar com essas facilitar algumas coisas que não trazem impacto e não trazem risco de forma alguma. Exato. Então, tem esse ponto também uma área que está estrangulada, ela tem que achar soluções que facilitem a vida dela e não arrumar mais água para se consumir. Exatamente. Bom, para fechar, se vocês quiserem deixar alguma mensagem para tanto nossas áreas internas, todo mundo que está assistindo esse nosso podcast. Eu quero deixar o seguinte
é caro. Mesmo que você ache o trabalho árduo, arranja um tempo para procurar uma felicidade naquilo que você está fazendo dentro do regulatório. Porque tem. É só... Sim, quando as coisas dão certo, é muito gratificante. Super. né? E elas dão na maioria das vezes. E não trabalhar emburrado com a legislação, porque a legislação, a gente tem que ser muito criativo. É uma agência, só que em vez de fazer propaganda, vai fazer a inovação funcionar. Então, procure ser feliz dentro da área regulatória, que a energia acaba sendo muito melhor e as coisas passam mais. Não trabalhe emburrado, pelo amor de Deus. Faz um feng shui aí. Eu acho que... Eu não sei, mensagem assim para a área regulatória, eu acho que, claro, isso que ele fala, né, tem tudo a ver, né, trabalhar acreditando que vai dar certo. Eu acho muito importante a gente ter um olhar empático com a agência reguladora. Eu sei que às vezes a gente tem uma coisa de, meu Deus, negaram isso ou aquilo, não, aquilo não funciona na velocidade que você quer, mas não sai nunca. Acho que a gente tem que ter esse olhar e se colocar no lugar. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, se você estivesse avaliando esse processo, você deixaria passar? Você destinaria esse ingrediente para uma criança? Você daria para o seu filho? Bem isso. Você se colocar no Você lugar se mesmo. colocar. Então, assim, porque a pessoa que está ali com a caneta, que vai assinar, então eu diria que tem que ter esse olhar tanto de quem vai avaliar, você fazer processos e trabalhos bem feitos para respeito com quem vai avaliar, né? E também se colocar nesse lugar de, tá tudo aqui? Tá redondo? O que eu faria se eu recebesse isso, né? E esse é um trabalho importante para o regulatório, também interno com a empresa, né? Quando você diz não, isso aqui não está suficiente, né? Então, e aí você tem que ter uma coragem e uma responsabilidade que eu acho necessária. Então, a mensagem que eu deixo é essa, ter uma certa empatia, se colocar o chapéu do outro lado e responsabilidade. Eu acho que é isso. Muito bom. Muito, muito bom. Uma conversa super rica. Eu acho que, assim, por mim, a gente poderia conversar por horas a fio. Com certeza, vocês têm histórias maravilhosas. Queria agradecer. A gente não agradeceu. Não, Agradeceu o convite. Nossa senhora, que vergonha. Agradecer Começa, esse bate-papo. estamos aqui e agradecer o seu convite. Exatamente. Então, eu queria agradecer o Edita, convite, Erika. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar com a Eli, trocar as Muito legal. figurinhas aí que a gente sempre troca. Nós somos muito Foi- amigas, pra quem não sabe. porque assim, eu ia falar concorrente, mas a gente tem uma amizade, a gente troca. É muito rico. Figurinha, a gente Isso é troca importante, né, ideias. É que assim, não dá para trocar figurinha com todo mundo, né? Qualquer, né? Mas assim, Exato. quando você tem uma concorrente assim que você respeita, né? Você sente, confia, conversa a gente... e toma. Muitas vezes a gente tem posições, né? Vamos fazer. Então é essa a nossa posição. Acho que isso aqui é importante também, né? As Muito legal. consultorias terem uma visão parecida sobre Sim. algumas coisas e consolidarem posições. Ou você fala isso, eu falo assim, sabe? Sim, Tem que... Estratégia também, né? Também. Eu amei. Acho que a gente pode marcar um segundo round. Eu falei, uma série de podcast só com vocês, de história. A gente faz E fala. Eu já imagino o pessoal botando velocidade É. 2 pra isso. Imagina, isso é lógico. Bom, pelo menos para quem é de regulatório, são histórias super cativantes e super inspiradoras, com certeza, para a carreira aí de nós que estamos aqui há bem menos tempo que vocês, com certeza. É isso aí. E para você que chegou até aqui, espero que tenha ficado aí bem claro o papel do regulatórios, como é uma área estratégica, humana e com muito impacto. Então não se esqueça, compartilha, continua acompanhando o Biorigem no LinkedIn, confere os conteúdos lá na seção do blog do nosso site e sempre tem novidades por lá. Então até o próximo nosso RA Pode. Vamos fazer poder. É.